Salve, salve, tudo bem? Nos encontramos para resolver mais uma questão de sociologia. Eu sou a Babi, professora do AZ. E aí a gente tem uma questão de um ponto de partida da disciplina, falar sobre o seu início, falar sobre o seu pai fundador, Auguste Comte, e a primeira escola da sociologia, chamada positivismo. Tem algumas anotações aqui do lado para te ajudar a relembrar ou para desvendar os caminhos para responder essa questão. Quando a gente falar sobre positivismo, a gente precisa entender que nesse momento o Comte imaginou a sociologia cumprindo o papel de uma física social. Ou seja, ele estava dizendo que a sociologia ia se comportar como qualquer outra ciência da época, que eram, até o século XIX, todas as ciências da natureza. Física, matemática, astronomia, medicina, que são marcadas pela objetividade. A ideia dele era trazer esses elementos para a sociologia. Tudo bem? Dada essa introdução, vamos olhar a questão agora. Então diz assim, a ordem e o progresso constituem partes fundamentais da sociologia de Auguste Comte. Pois é, ordem e progresso não aparecerão aqui no quadro, mas pode começar a fazer sentido para você que ordem e progresso são dois elementos o quê? Racionais. Se eu tenho ordem, eu tenho progresso. E isso faz com que eu tenha um olhar ou um andamento social marcado pela evolução. Então, eu tenho uma perspectiva evolutiva da vida em sociedade, tá? Com base nas ideias comtianas, assinale a alternativa correta. Então, considerando que sem ordem não haveria progresso, ou seja, que essa ideia evolutiva é fundamental para a gente pensar a sociedade, a ordem e o progresso que aparecem na bandeira brasileira, o que a gente pode considerar válido? Primeiro, a ordem social se estabelece de acordo com as leis da natureza e as possíveis deficiências existentes podem ser retificadas, ou seja, corrigidas, né? Retífica é consertar, né? Não é confirmar, porque aí seria ratificar. Então, podem ser retificadas mediante a intervenção racional dos seres humanos. Olha, tá bem perfeita essa, mas vamos ver as próximas, porque é só o começo. A liberdade de opinião e a diferença entre os indivíduos são fundamentos da solidariedade na formação da estática social. Essa diversidade produz vantagens para a evolução, em comparação à homogeneidade. Pois é, a ideia é que se eu olhar a sociedade de maneira homogênea e contínua, eu conseguiria notar um espaço que não é aberto para a liberdade de expressão. Há uma contradição nessa alternativa, porque se há liberdade de expressão, eu não tenho como ter homogeneidade, eu vou ter heterogeneidade. Pessoas diferentes vão expressar opiniões que são diferentes, exatamente. Então, a próxima alternativa. O desenvolvimento das forças produtivas é a base para o progresso e segue uma linha reta, sem oscilações. E, portanto, a interferência humana é incapaz de alterar sua direção ou velocidade. Gente, como é que não haveria interferência humana nos assuntos sociais, né? Não seria plausível. Mesmo Comte tentando estabelecer que existe alguma coisa de ciências da natureza, né? Alguma coisa das ciências naturais, naquilo que a sociologia faz, a ponto de chamá-la de física social, não dá para imaginar que ela funciona de maneira autônoma sem a participação humana. Tudo bem? Então, essa é absolutamente inconsistente. A próxima. O progresso da sociedade, em conformidade com as leis naturais, é resultado da competição entre os indivíduos, com base no princípio de justiça, de que os mais aptos recebem as maiores recompensas. Tá. Aquele que é mais apto receber a maior recompensa é princípio de justiça? Não. Na verdade, justiça seria aqueles que são menos aptos receberem recompensas para se tornarem equivalentes àqueles que são mais aptos. Então, esse não seria um princípio da justiça, e para isso tem John Rawls, um autor americano liberal, filósofo, que escreve justamente sobre isso, teoria da justiça. Teoria não é tratar todo mundo em igualdade, mas estabelecer as condições para que os desiguais sejam tratados nas mesmas condições. Tudo bem? Fiz uma digressão teórica agora, mas só para dizer por que essa alternativa não é válida, tá? E a última. O progresso da sociedade é a lei natural da dinâmica social e, considerado em sua fase intelectual, é expresso pela evolução de 3 estados básicos e sucessivos: o doméstico, o coletivo e o universal. Nessa alternativa, a gente tem um ponto, tem uma pegadinha, porque o Comte, de fato, escreve sobre a teoria dos 3 estados, sobre a ideia de que um primeiro estado é o estado teológico, o segundo o metafísico, até que o ser humano alcança o estado positivo.
mas não são esses 3 estados dispostos aqui. Portanto, nossa melhor alternativa para definir, com base na ideia kantiana, por que a gente tem ordem e progresso, como pede o enunciado, é aquilo que a gente encontra na alternativa que diz: a ordem social total se estabelece de acordo com as leis da natureza e as possíveis deficiências existentes podem ser retificadas mediante a intervenção racional dos seres humanos. A ideia é que eu tenho um objeto para analisar, e esse objeto é a ordem social. E eu tenho como objetivo olhar esse objeto através de leis gerais, que são elementos que eu consigo capturar das ciências da natureza. Tudo bem? Então é isso. A gente se encontra em outros momentos para resolver mais questões de sociologia. Tchau, tchau. Até a próxima.